Hoje eu quero apresentar para você o meu novo monitor. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas, eu sou o Érico de Sá e você está no canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Hoje eu vou falar para você um pouquinho mais sobre o monitor que eu escolhi para trabalhar. Esse aqui é o monitor LG 25 polegadas Ultra Wide. A principal característica dele, como você pode ver, é essa proporção mais retangular, né? Ele é 21:9. A resolução dele é 2560 por 1080 pixels. Eu vou falar um pouquinho sobre as características dele, por que eu escolhi esse monitor. Primeiro porque ele é um monitor IPS, tá? Significa que você não tem aquela distorção de cor, né? Aquela mudança de cor que acontece quando você muda o ângulo que você enxerga a tela, como por exemplo acontece com os notebooks, né? Tem aquela tela dobrável, conforme você vai mexendo a tela, as cores, né, vão mudando. Então com esse tipo de monitor, apesar dele ser um monitor de mesa, mas você percebe que mesmo você variando um pouquinho o ângulo, né, a forma como você olha para a tela, você ainda assim consegue ter a imagem exatamente do mesmo jeito, né? Uma outra característica muito interessante dele é que ele tem duas entradas HDMI, então eu posso usar duas fontes de sinal sem precisar ficar trocando o cabo. Por exemplo, aqui eu estou ligado na entrada do meu computador e com o único botão que esse monitor tem, que é aqui embaixo, né, ele tem um joystick, eu consigo mudar de entrada e agora eu tenho uma outra fonte de sinal, né? Por exemplo, eu estou assistindo aqui uma Apple TV. Você repara que no sinal Full HD ele mostra essas barras pretas, né, nas laterais, porque o Full HD não preenche completamente a tela, tá? Ele só vai ficar com a tela completamente cheia se você usar uma fonte de sinal que é 21:9. No caso seria, por exemplo, filmes em Blu-ray. Então, por exemplo, essa imagem aqui que eu estou passando é um vídeo do YouTube que já tem essa proporção 21:9, então ele preenche completamente a tela. Até é possível você fazer um filme Full HD ficar preenchendo a tela inteira, só que ele vai ficar com aquela aparência de esticado, não fica muito agradável de assistir. É melhor você já assistir uma fonte de sinal nessa proporção. Mas vamos ver algumas características importantes de você trabalhar com um monitor tão grande quanto esse. Então, essa proporção dele de 2560 por 1080, na verdade, equivale a dois monitores. Então, é como se eu tivesse duas telas uma ao lado da outra, com a vantagem que eu tenho tudo num aparelho só e não tenho aquela divisão entre as telas, né? Eu tenho uma imagem completamente limpa. A ideia aqui, por exemplo, trabalhar com a tela mais larga na navegação da internet, você vê que eu consigo abrir muito mais abas, né? Elas vão ficar visíveis aqui em cima. A minha barra de favoritos também vai mostrar vários ícones ao mesmo tempo, então eu tenho muito mais informação ao mesmo tempo, né? Quando eu estou navegando na internet eu posso visualizar muito mais informação do que numa tela de proporção 4:3, né? Aquela tela padrão. Uma outra característica é essa daqui, eu consigo dividir a tela em duas, então eu posso, por exemplo, trabalhar desse lado aqui uma apresentação do PowerPoint, alguma coisa que eu esteja fazendo para as minhas aulas, e aqui do outro lado eu posso abrir meu e-mail, falar com os meus clientes através do chat, alguma coisa do tipo, para manter sempre dois programas abertos ao mesmo tempo. Já aqui no Lightroom eu tenho a possibilidade de abrir uma segunda janela, então eu tenho uma visualização da imagem aqui na segunda janela, que aí eu consigo, por exemplo, dar o zoom aqui em algum detalhe da imagem para trabalhar e ao mesmo tempo aqui que na segunda janela eu tenho a imagem em tamanho total, né, para ter uma ideia de como é que vai ficar o resultado da minha edição. Agora o que eu achei mais legal mesmo foi na hora de usar o Premiere. Agora eu tenho uma timeline muito maior e eu consigo adicionar mais painéis de controle na minha tela sem precisar ficar navegando entre os painéis. Então tá tudo na mão, eu consigo ter acesso rápido a muito mais controles do que eu tinha anteriormente com o monitor padrão. Esse monitor não tem alto-falante embutido, mas atrás dele tem uma saída P2, onde eu posso ligar uma caixa de som ou um fone de ouvido. Bom, se eu fosse falar algumas desvantagens desse monitor, eu poderia citar, por exemplo, o fato dele não ter a função Picture in Picture, né? Já que ele tem duas entradas, eu poderia colocar os dois sinais na tela ao mesmo tempo, só que ele não permite fazer isso, eu só consigo usar um sinal de cada vez. Um outro ponto que você precisa prestar atenção também é com relação à fonte de alimentação. Esse modelo usa uma fonte de alimentação externa. Esse é um recurso muito comum que os fabricantes usam para deixar o aparelho menor e mais leve. Essa fonte ela já é aquele modelo que vem com o plug embutido, então ela acaba ficando muito grande e pesada. Isso pode te dar problema na hora de encaixar, por exemplo, numa régua de tomada. O fato dela ser pesada, com o tempo, pode alargar os furos da tomada, ela vai gerando um mau contato. Outro ponto de atenção também é com relação à saída do cabo de alimentação. É um cabo muito fino, se você ficar movimentando demais esse cabo, ele pode romper e aí vai estragar a sua fonte. E essa é uma fonte que não tem
um valor de alimentação padrão no mercado. É difícil de encontrar, por exemplo, uma fonte de 19,5 volts. Então você precisa tomar muito cuidado para preservar a sua fonte, senão você vai comprometer o funcionamento do seu monitor. É claro que no mercado existem outros modelos de monitores, mas eles são muito mais caros e só são recomendados se você tem aplicações muito específicas, como por exemplo se você vai trabalhar com cinema, e você vai precisar de um monitor que reproduz aí quase 100% do espectro RGB, mas esses monitores estão no patamar de preço que é praticamente impossível a gente alcançar. Então esse modelo aqui, para mim, ele tem um ótimo custo-benefício. Agora, de nada adianta você ter um excelente monitor se você não pode confiar nas cores que ele está mostrando para você. Por isso que é importante também você calibrar o seu monitor. Então, no próximo vídeo, nós vamos calibrar o monitor usando essa belezinha aqui, o Spider. Eu vou mostrar para você como que você pode manter o seu monitor calibrado, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!